Se você foi caridoso e fez uma doação numa vaquinha online no principal site com essa finalidade do Brasil, o vaquinha.com.br, muito provavelmente seus dados fazem parte de um vazamento que rolou há 2 semanas atrás e que inclui 4,8 milhões de usuários do site Vaquinha. Eu vou falar sobre esse vazamento, mas eu quero ir além. Vamos falar um pouquinho sobre todo esse mercado de vendas de vazamentos de bases de sites por aí. Como é que os hackers lucram em cima disso e quem são os principais interessados em comprar esse tipo de material? E vamos falar também de senhas. Você cadastra suas senhas quando você está se cadastrando nesse serviço online que você vai usar, né? Mas como é que será que os sites armazenam a sua senha para ela ficar segura ali? E como é que os hackers fazem para quebrar esse mecanismo de segurança quando rolam esses vazamentos e eles querem pegar as senhas dos usuários que estavam ali? E por fim, eu trouxe também um convidado especial para ajudar a gente a entender quais são as obrigações das empresas com a segurança dos nossos dados. E aí, tá preparado? Vambora então! Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Gabriel Pato e você tá no canal da galera que curte tecnologia e hacking. E antes da gente seguir pro nosso vídeo de hoje, deixa eu avisar vocês que, olha, as inscrições da Maratona Behind the Code da IBM estão se encerrando. E amanhã, sabadão, já vai rolar o primeiro desafio. E se você não tá por dentro da maratona, se liga só. São 8 desafios, 2 por final de semana, e que te colocam sempre em contato com tecnologias disruptivas, coisas como IoT, inteligência artificial e cloud computing. E mesmo que você não tenha experiência com essas tecnologias, eles vão te dar toda a base que você precisa para aprender resolvendo os desafios. Agora se liga nessa premiação, que massa! Os 100 finalistas vão para um resort no México e os 5 vencedores vão para uma imersão em Tel Aviv. A inscrição é totalmente gratuita e os desafios iniciais são todos online, então não tem por que você ficar de fora. Acesse o link que tá na descrição e já corre para fazer a sua inscrição. Mas tem que ser voando porque elas estão se encerrando, beleza? É, galera, os hackers não perdoam nem as almas caridosas. 4,8 milhões de usuários do site vaquinha.com.br tiveram aí seus dados vazados num vazamento há 2 semanas atrás, feito pelo grupo chamado Shiny Hunters. Esse grupo é conhecido no cenário por atuar nesse mercado de venda de vazamentos. Eles hackeiam plataformas para extrair as bases de dados e comercializar elas em marketplaces por aí. O valor de venda desses vazamentos é algo que varia bastante. Varia de acordo com qual foi o serviço que foi vazado, quantos usuários estão nessa base de dados e que dados desses usuários estão ali. A gente já vai entrar em mais detalhes sobre isso. Mas o curioso é que dessa vez eles agiram de forma diferente. Em vez de pôr para venda, eles simplesmente liberaram de graça a base de dados extraída do Vaquinhas e de outros 17 serviços gringos. Eles simplesmente postaram num fórum para todo mundo. Somados os 18 vazamentos que eles fizeram há 2 semanas atrás, a gente tem mais de 380 milhões de dados de usuários ali. O site Blipping Computer falou com esse grupo hacker e questionou do porquê que eles estão aí liberando isso de graça. E olha o que os caras responderam. Eles falaram que já ganharam dinheiro demais com esse tipo de vendas e que então resolveram liberar de graça para o benefício de todos, segundo eles. Que coisa, né? Isso pode sim ser um sinal de que esse mercado de fato é muito movimentado e lucrativo, né? Mas quem será que são os interessados em comprar esse tipo de material? Bom, são diferentes perfis, diferentes tipos de compradores, vou mencionar alguns aqui pra vocês. Como você deve imaginar, bases de dados como essas são valiosas pra muita gente. Quando as senhas dos usuários estão no meio do vazamento, aí sim o valor deles sobe ainda mais. Porque com a senha dos usuários, outros criminosos podem usar pra tentar logar com o mesmo login e senha em outros serviços premiums por aí, como por exemplo Spotify, Netflix, até sites adultos. E aí quando eles identificam contas válidas nesses serviços pagos, eles podem revender essas contas. Alguns criminosos focam também em contas mais pessoais, como por exemplo e-mails, redes sociais e serviços de backup. Isso é porque esse é o tipo de conta que é mais fácil de extorquir a vítima, já que tem dados pessoais dela ali, é mais delicado, tem mais chance da vítima pagar um resgate da sua conta, pagar para um hacker devolver uma conta que foi encontrada assim. Eu sempre martelo pra vocês que a gente tem que usar senhas diferentes em cada serviço que a gente usa online, né? E esse é o motivo. Mas, infelizmente, muita gente não segue esse conceito. Além do uso desses vazamentos para roubo de contas em outros serviços, eles também são amplamente usados para marketing. É só você pensar no vazamento que rolou do LinkedIn em 2012. Cara, uma rede social feita para business, para negócios, um monte de executivos de empresas ali. Então você deve imaginar o potencial disso na mão de marqueteiros por aí que estão buscando criar um mailing segmentado, ou mesmo como uma base de referência para plataformas de anúncios online mesmo. Outro cliente bem interessado nesses vazamentos são
algumas empresas, olha só. Embora isso seja bastante questionável do ponto de vista ético, tem sites por aí que você pode fazer compra de créditos para fazer consultas por vários vazamentos por aí. Então, se você quer saber a senha do e-mail X, você pode comprar créditos para consultar se esse e-mail aparece em algum vazamento e esse site te fornece essas informações. Por um lado, isso pode ser interessante para quem faz pentest, por exemplo, e quer levantar uma lista de e-mails e senhas de funcionários de uma empresa que está sendo testada de forma legítima. E às vezes as próprias empresas contratam isso para ver se funcionários delas estão em algum vazamento e devem mudar suas senhas. Mas é claro que isso pode ser usado pro mal também. Pode ser usado por alguém que tem um real interesse em invadir a vítima ou uma empresa em questão. Dois exemplos desse tipo são a Liquid Sources e o Dehashed, dois sites que já fizeram bastante barulho por aí. Agora, falando de empresas que compram vazamentos, olha esse caso que irônico. Uma startup chamada Data Viper compra esses vazamentos para oferecer serviços de monitoramento de dados vazados e de investigação a esse tipo de atividade criminosa. Acontece que essa empresa foi invadida e rolou um vazamento dos usuários delas e também de parte das bases que eles compraram de vazamentos por aí. Vazaram os dados de uma empresa que compra vazamentos de outras empresas. A internet e suas ironias. Bom, eu falei que muitos dos vazamentos têm entre os dados vazados as senhas dos usuários. Mas como é que são armazenadas essas senhas? Elas ficam lá no meio da base de dados prontas para ser lidas, escrita da mesma forma que seu nome e seu e-mail ficam no banco de dados? Não. Quer dizer, pelo menos não na grande maioria dos sites. Para nossa sorte como usuários aqui, essa prática asquerosa de armazenar as senhas dos usuários direto como texto no banco de dados, sem qualquer tipo de proteção e legível para qualquer um que tenha acesso ao banco, é algo cada vez mais raro de se ver. Então bora ver melhor como os sites armazenam ou deveriam armazenar as suas senhas em segurança. Talvez você esteja pensando, bom, o site tem que criptografar essas senhas, né? É o que a gente faz quando a gente tem um arquivo que a gente quer proteger, um documento sigiloso ou até alguns nudes, por que não? No estado criptografado, o conteúdo do arquivo não vai ser compreendido, não vai dar para ver o real conteúdo dele. E para retornar ele a seu estado original, é preciso ter a chave que foi usada no momento que ele foi criptografado. Temos aqui então uma operação de duas vias. A gente criptografa com a chave e a gente descriptografa com ela também. Mas quando a gente está falando de um site armazenando senhas dos seus usuários, essa não é a melhor forma de lidar com a situação. As senhas dos usuários não devem ser lidas por mais ninguém, e isso inclui os programadores e administradores do site. O ideal é que elas nunca voltem ao seu estado original, sendo senhas legíveis de novo. Então o ideal para esse cenário é usar uma função criptográfica chamada hash. Hash é uma função de uma única via. Quando aplicado a um determinado valor, ele retorna um outro valor. Mas não dá pra gente fazer a operação inversa aqui. Ou seja, não dá pra gente pegar esse resultado do hash e voltar ao valor inicial. Nenhuma chave ou nenhuma fórmula possibilita isso. Por isso que o hash é perfeito para armazenar senhas de usuários. O site passa a armazenar o hash da senha dele. E nenhuma função aplicada a esse valor que está armazenado no banco de dados revelaria a real senha do usuário. Quando esse usuário for fazer o login, ele vai fornecer a senha dele. Aí a aplicação pega essa senha que ele forneceu, gera o hash dessa senha e vê se esse hash gerado bate com o hash que está armazenado lá no banco de dados para esse usuário. Se os valores forem iguais, é porque ele forneceu a senha correta e esse usuário então vai ser logado na aplicação. Beleza, mas se o hash é um algoritmo que não nos permite retornar do hash para aquele valor inicial, ou seja, a senha original, como é que os hackers revelam qual é a senha por trás de um hash? Simples, por força bruta. Eles vão gerando hash para inúmeras combinações, até que eles acabam descobrindo que o hash de determinado valor é igual ao hash que está armazenado como o hash de algum usuário de um banco de dados vazados, por exemplo. E os hackers têm uma arma muito forte ao seu lado nessa tarefa: o processamento paralelo em GPUs. Placas de vídeo têm um número elevado de núcleos que no geral são usados para processamento gráfico, mas podem ser usados aqui para processar algoritmos de hash. E o número de geração de hashes em GPUs pode ser ridiculamente alto. Tô falando de milhões ou bilhões por segundo, dependendo do algoritmo de hash. E aqui a gente chega num ponto importante: o algoritmo de hash. Existem diversos algoritmos de hash públicos e disponíveis para serem usados por aí. Por exemplo, dois muito populares são o MD5 e o SHA-1. Embora eles sejam bem populares e já tenham sido amplamente usados para gerar hashes de senhas, esses algoritmos são contraindicados para essa finalidade. Isso é porque eles são extremamente leves. São hashes que exigem pouco esforço computacional para ser gerados. E por causa disso, hackers podem gerar um número absurdamente alto de hashes para tentar quebrar a lista de hashes vazados, por exemplo, e em pouquíssimo tempo eles teriam revelado um número considerável de senhas de um vazamento. Outra característica importante
importante de se ter quando a gente está falando de armazenar hashes de usuários é o que chamamos de salt. Todo hash de um mesmo valor de entrada vai ter sempre um mesmo valor de saída, certo? Então, se dois usuários usam a mesma senha, o hash deles vai ser igual. E a gente pode concluir isso só de olhar o hash, a gente não precisa nem quebrar o hash para saber disso. E na hora de quebrar esses hashes, o hacker pode gerar apenas um hash de um valor e conferir por todo o banco de dados se algum usuário utiliza aquele hash que ele gerou ali. A ideia por trás do salt, então, é adicionar um valor específico para cada usuário na hora que for gerar o hash. Com isso, cada usuário passaria a ter um valor de hash único, mesmo se eles estiverem usando a mesma senha. E para quebrar esses hashes, o hacker precisaria saber qual é o salt que está sendo usado e gerar individualmente para cada salt, para cada usuário, todas as combinações de senhas que ele quer testar ali. Isso aumenta drasticamente o esforço computacional e se o hacker não souber qual é o salt que está sendo usado, isso pode inviabilizar a quebra dos hashes. Tendo dito tudo isso, eu posso falar então do algoritmo que tem sido o mais indicado para armazenar hashes de senhas atualmente, o bcrypt. Ele tem todas as características recomendadas. Esse aqui é o valor final gerado pelo bcrypt. Na verdade, esse valor é composto por algumas informações diferentes. Esse valor aqui está dosando a complexidade do processamento do hash. Quanto maior o número de iterações que vão acontecer durante a geração desse valor final. Isso significa que mesmo no futuro, quando a gente já tiver hardwares mais potentes, o bcrypt vai continuar podendo ser usado. É só a gente aumentar esse valor para que o esforço computacional para gerar cada hash seja mais elevado e seja um desafio computacional compatível com o poder do hardware da geração atual. Depois a gente tem o salt. Esse valor é aleatório e é gerado para cada usuário. E finalmente o resultado do hash, gerado usando o salt e todas as iterações que foram exigidas. Com isso, o bcrypt é um hash muito complexo de ser quebrado, porque mesmo com todo o poder do processamento paralelo das GPUs, o esforço computacional exigido é muito, mas muito alto. E com isso, nas tentativas de quebrar esse hash, vão ser gerados poucos hashes por segundo. A gente vai ver isso na prática daqui a pouquinho. Voltando a falar do caso Vaquinha, apesar do hacker ter publicado gratuitamente esse vazamento, se ele fosse vender, o valor desse vazamento seria reduzido drasticamente, porque o Vaquinha utilizou o bcrypt como algoritmo de hash das senhas dos seus usuários. Ou seja, apesar do hash da senha dos usuários ter sido sim vazados, vai ser bem difícil quebrar esses hashes e revelar a verdadeira senha de cada usuário do Vaquinha. E para mostrar para vocês a complexidade desse negócio na prática, eu vou pôr o meu PC, essa minha máquina aqui, para tentar quebrar as senhas do Vaquinha e para comparar a gente vai tentar quebrar as senhas do LinkedIn que vazaram de 2012. O algoritmo de hash usado pelo LinkedIn na época do vazamento era o SHA-1 sem nenhum tipo de salt. É uma situação bem diferente do Vaquinha. Vamos ver na prática como a minha 2080 Ti vai performar nesses dois algoritmos. Bora começar quebrando os hashes do vazamento do LinkedIn de 2012. Eu selecionei 10 milhões de hashes, exportei num TXT e bora pra estrela da noite, o Hashcat. Essa ferramenta maravilhosa tem diversos algoritmos de hash implementados, otimizados para o processamento paralelo em GPU. Agora se liga nisso, instantaneamente tem zilhões de hashes sendo quebrados revelando as senhas dos usuários. É muito rápido. Vendo o benchmark dá pra gente ver que para esse algoritmo a gente tá gerando 17 bilhões de hashes por segundo. É surreal. Bora ver como que é a situação quando a gente tenta quebrar os hashes que foram vazados no vazamento do Vaquinha. Estamos gerando um pouquinho mais de 1.400 hashes por segundo só. A diferença é gritante. O Hashcat até indica que isso aqui não vai acabar tão cedo. Eu resolvi adotar outra estratégia então. Eu resolvi buscar só pela senha Vaquinha123 e algumas outras similares. Entre 4 milhões de usuários é bem provável que alguém tenha usado umas senhas toscas dessas, né? Deixei um dia inteiro rodando e nessas 24 horas só identificamos 12 senhas aqui. Tenso, né? Ainda assim, pelo menos a gente achou alguma coisa. Ainda sobre o caso Vaquinha, a empresa deu uma declaração da imprensa, que é essa que eu vou pôr na tela aqui pra vocês. Eles confirmaram o vazamento, o que é algo já positivo, mas eu confesso pra vocês que tem algumas coisas no posicionamento deles que eu não curti muito. Eles dizem que não existe risco de invasões às contas dos usuários, mas a gente acabou de ver que não é bem assim, né? De fato, eles estão usando um excelente algoritmo de hash, mas os usuários com senhas fracas podem sim acabar tendo suas senhas reveladas. Eles dizem que o ataque não chegou a toda a base de dados deles, o que é bastante estranho, porque afinal de contas o vazamento foi um dump do banco de dados deles. Então será mesmo que esse dump está em
incompleta e não tinha toda a user base deles. E por fim, o que eu menos curti na declaração deles é que eles disseram que só avisaram primeiro os usuários que têm saldo no sistema deles, os usuários que têm saldo na plataforma, e que só depois, no futuro, eles vão avisar o resto dos usuários. Sinceramente, não vejo motivo deles não avisarem todos os usuários de uma vez por todas, e me parece que eles estão preocupados só com o mau uso da própria plataforma deles. Eles estão esquecendo que o resto dos usuários, mesmo que não tenham saldo na plataforma, também são usuários de internet que usam outros serviços e que deveriam sim ser alertados de um incidente de segurança como esse. Mas enfim, pelo menos como eu falei, eles confirmaram o incidente e estão trabalhando em cima disso, o que é um bom sinal, porque tem muita empresa que nega ou finge que nada aconteceu, o que é bem lamentável. Agora, qual será a responsabilidade dessas empresas, desses serviços online pela internet com os nossos dados, os dados dos usuários que se cadastraram neles? Será que você pode processar um serviço que teve um vazamento, que vazou dados seus ali? Para esclarecer esse lado jurídico aqui da questão, eu trouxe um grande amigo meu, o Dr. Luiz Augusto Durso, um baita advogado especialista na área de crimes eletrônicos, referência no assunto, para explicar isso aqui pra gente. Doutor, seja muito bem-vindo ao canal. É uma baita honra ter a sua presença aqui. Fala, Gabriel, tudo bem? Que alegria esse convite, que alegria estar aqui no seu canal, esse que eu acompanho há alguns anos, assisto todos os seus vídeos, você é um grande amigo e eu sou admirador do seu trabalho. Um abraço também a todos os seus seguidores e é uma alegria estar aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre essas situações de vazamento de dados. É algo que é cada vez mais divulgado, mais comum, as empresas armazenam dados, às vezes armazenam muito mal e às vezes tem bons invasores que acabam obtendo esses dados. Isso é complicado porque aí esse dado pode ser usado para outros crimes, para extorsão, para golpes, ou simplesmente o indivíduo vaza na internet e o prejuízo é muito grande. E aquele que é prejudicado, ele pode fazer alguma coisa? Acho que essa é a grande pergunta. E a resposta é sim. Ele pode processar a empresa, porque a empresa terá que provar que tomou todas as medidas necessárias para não ocorrer esse vazamento, essa invasão, e que depois reagiu para identificar quem foi, etc. Então tem uma responsabilidade da empresa, ela poderá ter que pagar aí pela indenização, se aconteceu alguma coisa com esse dado e prejudicar essa pessoa. Então a plataforma e aquele que armazena tem grande responsabilidade, mas infelizmente é cada vez mais comum esses vazamentos. E nós temos uma lei que vai entrar em vigor que vai mudar bastante esse cenário, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. E é uma lei que vem no sentido de proteção. Ela terá previsões para verificar se a empresa não armazena dados demais, se ela pode armazenar menos dados, se ela precisa colher tudo isso, se ela se utiliza de criptografia, de segurança efetiva, porque se ela de fato tiver tudo isso e aí houver um vazamento, ela não teria responsabilidade, mas pode ser punida pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é um órgão que vai fiscalizar, vai ser quase como um PROCON dos dados nacional. Isso é muito bom também. Então nós estamos num momento de transição, de mudança, porque nós estamos navegando, dando muitos dados, aceitamos termos de uso sem ler e é uma mudança total de comportamento e legislativa também. Com relação à notícia que você deu, esse vídeo muito importante, a Lei Geral de Proteção de Dados, no artigo 48, o artigo é expresso e fala que quando houver um vazamento, a empresa precisa avisar todo mundo que teve o seu dado vazado. Não importa se tivesse crédito ou não, teria que ser avisado. Precisa avisar também como armazenava os dados, o que fez para diminuir os problemas depois do vazamento. A lei é muito severa com relação ao dia seguinte, ao dia após vazamento que a empresa terá que fazer para demonstrar que não teve responsabilidade, porque se houver uma grande vulnerabilidade e ela foi omissa, ela poderá pagar indenização para os titulares dos dados, mas também a essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então você percebe que deve mudar esses casos de vazamentos e trazer mais punições. Quem sabe assim, com um grande efeito pedagógico, as empresas cuidem melhor dos nossos dados e talvez colham menos, porque hoje você sabe, né, Gabriel? A gente que vai navegando, vai usando as redes sociais, quanta informação eles têm. Esperamos que esses escândalos de vazamentos diminuam com as punições das empresas e o ressarcimento dos danos aos titulares que de alguma forma foram prejudicados. Pessoal, é uma alegria ter participado desse vídeo. Gabriel, conta sempre comigo, você é um grande amigo e até a próxima oportunidade. Valeu, Gabriel.
Fantástico, muito obrigado pela sua participação, pelo esclarecimento, espero revê-lo nos vídeos aqui em breve, hein? Galera, eu tô deixando na descrição o Instagram do Dr. Luiz Augusto Durso, ele posta vários conteúdos relacionados a crimes eletrônicos lá, e eu super recomendo que vocês sigam ele, então já cola nesse Insta aqui e dá seu follow lá, beleza? E se você quer saber se seus dados constam em algum vazamento que se tornou público, ou quer ser avisado sempre que novos vazamentos rolarem e constarem seus dados lá, eu já fiz um vídeo dando essa dica de ouro da segurança, que você vai poder configurar esse alarme e fazer essa consulta de graça e é extremamente útil. Essa dica tá em um vídeo aqui do canal, tô deixando aqui no card e na descrição. Super recomendo que vocês assistam e sigam essa dica. Mas e aí, o que você achou do vídeo de hoje, hein? Você sabe de algum serviço que você utiliza e que já teve dados vazados? Me conta nos comentários que eu quero trocar aquela ideia com vocês. Não esquece de deixar aquele like pra fortalecer o canal e se você é novato por aqui, já se inscreve pra fazer parte da nossa família aqui. Muito obrigado a todo mundo que tá chegando e que tá deixando aquele like, que tá fortalecendo o canal. Tamo rumo aos 500k, hein, galera? Me acompanha também lá no Instagram, é @GabrielPato, tenho postado conteúdo bem legal lá. Tamo chegando no 100k lá no Insta, hein? E também tem a page do canal no Facebook, facebook.com/GabePato. Então, muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. Eu espero que você tenha curtido e a gente se vê numa próxima. Até lá!